Ô, Diogo, só para começar, um assunto nosso aqui que é muito caro e que você vem acompanhando ao longo aí desse ano que a gente está no ar, é a questão da BR-319. O deputado Sinésio Campo, do PT do Amazonas, deputado estadual, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas, anunciou que vai apresentar aos membros do Parlamento Amazônico a minuta de um documento coletivo de apoio às obras de restauração e pavimentação da BR-319. A medida foi tomada depois da publicação da revista Nature, onde um artigo alega que a reforma da estrada poderia levar a uma nova pandemia. O Parlamento Amazônico também se reúne hoje na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, para debater assuntos de interesse da região. E aí, Diogo? Olha, eu já vi, como se diz aí, viajarem na maionese, mas dessa vez a revista Nature foi campeã, hein? E espalhou por tudo. Oi? Diogo, nós temos aqui uma informação de momento, uma informação ao vivo, que tem a ver com política e que era bom a gente acompanhar. Você podia ouvir um pouquinho aí? Isso mesmo, Diogo. Agora nós temos, ao vivo com a Alita Falcão. Vamos ao vivo com a Alita Falcão. Ela é diretora do portal Rio de Notícias, porque hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin preside a 313ª reunião do CAS aqui em Manaus. E no encontro, em alusão ao 57º aniversário da Zona Franca de Manaus, o Conselho vai avaliar 33 projetos com investimento estimado em R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Alita, bom dia. Como vai ser esse encontro, Alita Falcão? Bom dia, Rosali, bom dia, Cristóvão, bom dia, Diogo. Prazer participar aqui no Jornal da Manhã com vocês, trazendo informação. A gente está a caminho aí, como você falou, dessa reunião do CAS em comemoração ao aniversário da Suframa, né? E assim, eu te trago, Rosali, o meu olhar crítico, né? A previsão é de que comece ali a partir de 9, 10 horas, se estenda até o horário do almoço. A gente ainda não sabe muito bem que horas que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, deve falar com a imprensa, mas o meu pensamento é claro que é simbólico a presença de um chefe de Estado aqui para comemorar o aniversário da Suframa, claro que em meio de tantos compromissos que ele tem, se disponibilizar a vir aqui economicamente mostra uma certa atenção, dá um certo prestígio, mas a gente vê que isso não se reverte em coisas práticas, né? Porque a Suframa não é só a Suframa, ela precisa de estrutura, a gente precisa de telefonia, que é péssimo muitas vezes, a gente sabe quantas vezes a gente teve aqui entrevistas interrompidas por queda de sinal, a gente precisa de mão de obra qualificada, a gente precisa da BR-319, então eu acredito que ele deve ser muito questionado, sobretudo em relação à BR-319. Ok, muito boa a participação e tem a ver também aí com o comentário. Obrigado, Alita, a gente vai acompanhar. Obrigada, gente. Estou à disposição. Ok, vamos lá, você é que diz, tá aqui com o canal aberto pra gente. Ô, Diogo, aí mais um elemento para colocar aí nas suas observações, né? A presença do Alckmin hoje aqui como presidente em exercício. Exatamente. Segunda vez, não é não? Se não me engano, é a segunda vez que como presidente em exercício ele vem. Está na hora do Lula como presidente de fato também comparecer mais vezes aí, né? Mas, voltando de novo, você vê a Alita trazendo que a BR-319 deve entrar na pauta e tem que entrar na pauta. Só não entendo por que demora tanto para sair da pauta e virar a prática e ser feita de verdade. Então, a revista Nature está dizendo que essa estrada, se asfaltada, vai ter mais trânsito de pessoas, vai causar mais desmatamento e, principalmente, vai fazer com que a gente tenha novas pandemias, trazer o risco de novas pandemias, como a que nós tivemos de Covid, porque vamos aproximar uma região que tenha vírus, bactérias, insetos, etc., e pequenos animais, de pessoas, e isso pode ser perigoso, como foi no mercado da China. Gente, se o caminho é esse, então vamos parar o progresso de todo mundo. Imagina uma estrada ligando, sei lá, Nova York a Washington, duas cidades de bastante movimento, o quanto que não leva e traz de doenças de um lado para o outro. Um avião que roda o mundo inteiro, um avião está hoje no Japão, amanhã nos Estados Unidos, depois no Brasil, daí na Europa e assim por diante. E a gente sabe que traz, mas faz parte da vida, faz parte do progresso.
esse argumento é tão sem sentido que eu quero pegar 2 exemplos. Por que eles não falam nada sobre a rodovia feita entre Caiana e São Jorge do Oiapoque, na Guiana Francesa, inteirinha asfaltada? Ela está um brinco, por sinal. Eu tive que estudar isso recentemente por causa de um outro assunto ligado à Ilha de Marajó, e vi que a estrada está inteirinha feita. E na Guiana, a estrada que liga São Jorge, que é a capital, até Curucucari, que é na fronteira com Roraima, e depois liga para Boa Vista, está sendo inteirinha refeita. E mais, a parte de Lindenmabura, por exemplo, ela é feita por uma empresa brasileira, e eles divulgam isso tudo com muito orgulho. Agora, quando chega no Brasil, o mundo inteiro diz que qualquer progresso na Amazônia será um perigo. As Guianas também estão na Amazônia. Eu não vejo falar isso da Amazônia colombiana, não vejo falar isso da Amazônia venezuelana, nem de nenhuma outra, nem peruana, nem nada, nem equatoriana. Por quê? Eu não tenho dúvida que nós sofremos realmente um processo de pressão muito grande para evitarmos o nosso progresso, dada a pujança que o Brasil tem, o potencial que o Brasil tem de desenvolver. Doenças vão acontecer muito mais se não houver essa estrada bem asfaltada para que leve medicamentos, médicos, saúde, cilindros de oxigênio e tantas outras coisas importantes que têm dificuldade de chegar em Manaus. Horas. Eu não posso concordar com uma coisa dessa. E estou de pleno acordo com o deputado Sinésio nesse caso, e qualquer movimento pelo asfaltamento do BR-319 com responsabilidade e muito cuidado com o meio ambiente, que isso é possível ser feito. Nós temos tecnologia para isso. Desculpe estender, mas eu já falei aqui também que fizeram a segunda parte da Estrada da Serra da Imigrantes entre São Paulo e Santos, com incrível respeito ao meio ambiente. Grande parte dela é em túnel de profundidade, que não mexeu com árvore nenhuma. É impressionante quem passa lá ver como o desmatamento foi quase desprezível para fazer uma estrada em lugar de serra, que é muito mais difícil. Então, acho que tem que cuidar da 319 com responsabilidade, sim, Cristóvão. Ok, Diogo. Bom, Diogo, nós temos um outro tema aqui que, nas últimas horas movimentou o Brasil e chamou muita atenção, de mulheres e também de homens, porque nós estamos no 1º de março, É o mês de luta das mulheres. Essa nota técnica que saiu aí do Ministério da Saúde realmente deixou todo mundo de olhos, bem atentos. É que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, suspendeu a nota técnica que reafirmava o direito ao aborto legal a qualquer momento da gestação, de acordo com o previsto no Código Penal no Brasil. Então, de acordo com o Código Penal aqui no país, a interrupção da gravidez é permitida em apenas 3 situações. A primeira, estupro; a segunda, anencefalia do feto; e a terceira, riscos à saúde da mãe. Nos casos autorizados, no entanto, o Código Penal e o Supremo Tribunal Federal não estabelecem prazos para o aborto. A nota técnica ressaltava, então, que, abre aspas, a garantia do direito ao aborto nas condições previstas em lei, fecha aspas, deveria ocorrer, abre aspas de novo, em tempo gestacional, fecha aspas. Você teve acesso a essas informações? Qual a sua análise sobre toda essa situação nas últimas 24 horas? Pois é, Rosali. Sem entrar no mérito de como deveria ser discussão a respeito do aborto, porque isso é que a gente passaria 3 dias falando e não chegaria a conclusão nenhuma e ainda causaria nervos em muita gente. Então, não é entrando no mérito. Mas eu fui tentar entender como que isso poderia ter acontecido, porque a gente sabe que isso tem que passar por lei, e vira e mexe essa discussão aparece no Congresso, e é uma discussão muito forte, quer dizer, entre grupos diferentes, grupos se opõem muito no plenário ali o tempo inteiro. Aí eu vi, uma nota técnica não pode ter essa força. Mas eu me convenci do seguinte: isso não foi uma decisão de governo, não foi uma decisão de ministério, foi uma provocação ou coisa ainda pior, porque quem assina essa nota? Felipe Proença de Oliveira e Elvésio Miranda Magalhães Júnior. Eles são secretários de Atenção Primária
e o segundo de especializada, ambos a saúde. São secretários, ou seja, são pessoas abaixo de ministro. Não foi a ministra que assinou. Não passou por uma série de órgãos que deveria passar para avaliar a validade jurídica e tudo. Aí eu fui ver, e esse Felipe Proença de Oliveira, ele assumiu no dia 22, ele assumiu e já saiu assinando a nota. Ele assumiu porque o Nésio Fernandes, que era o secretário, foi demitido por pressão muito forte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Razões políticas aí. Então me parece que é uma questão de provocação, de criar confusão, de birra localizada. Claro que está errada, tanto que ela foi rapidamente cancelada pela ministra, né? Mas não é, estou certo, não é posição de governo, não, nem mesmo de ministério. É uma daquelas lambanças brasileiras, acho que é a melhor definição que a gente pode ter, e tudo vai continuar como está na lei, como deve ser. Isso deve ser discutido somente em lei, né? Ok, Diogo. E vamos agora ao terceiro tema, porque o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu multar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em R$10 mil por promover propaganda eleitoral irregular na internet. Isso durante a campanha dele pelo PT ao governo de São Paulo no ano de 2022. Haddad foi condenado por ter impulsionado no Google resultados positivos sobre ele quando eram feitas buscas com o nome de Rodrigo Garcia, do PSDB, que era o adversário direto dele na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Quando era buscado o nome de Garcia, aparecia como resultado o link direcionando ao site do candidato petista. A pergunta que eu faço é, além dele, a Big Tech também foi multada? Muito bem colocado. Muito boa pergunta, mas aí tem uma outra coisa que eu sempre falo da nossa confusa lei eleitoral, né? Quando eu quero comprar, sei lá, recentemente eu precisava comprar uma bateria. E o que eu fiz? Eu fui na internet e comecei a pesquisar. E pesquisei por uma marca que eu conhecia, meio por cisma. E recebi outras ofertas de bateria. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu, por exemplo, o que eu entendo? Que bom, eu estou procurando bateria, recebi ofertas de outras também para poder comparar e ver se tem o preço melhor. Isso é prática corriqueira. A gente goste ou não goste, é uma prática legal e corriqueira em toda pesquisa que a gente faça na internet. Aí eu me pergunto, por que no caso das eleições, das campanhas eleitorais, tanta coisa tem que ser proibida, cada vez mais coisas que, olha, essa nem eu sabia. E acredito que nem ele como candidato, e mais, sou capaz de apostar que a enorme maioria dos candidatos que concorreram às últimas eleições também não sabia disso. Então, veja que é aquilo que eu digo sempre, nesse caso foi multa. Mas como as decisões variam muito, toda pessoa que se elege hoje em dia está sujeita a ter o mandato cassado porque cometeu alguma irregularidade eleitoral. Esse assunto precisa ser melhor visto. Ou, se não entendermos, se esse tipo de propaganda é nociva, a propaganda que me oferece outra marca de bateria quando eu quero comprar uma bateria também deveria ser nociva e também deveria ser proibida. Pelo menos tem que haver isonomia. Senão, não tenham dúvida, quem vai mandar no país vão ser os tribunais eleitorais, do jeito que a coisa vai. E aí, isso não me agrada, sem dúvida alguma, Cristóvão.